Paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus, né? Que motivo de alegria podemos estarmos aqui reunidos numa noite como essa. Amém? Pode sentar um momento. Hoje é uma noite de festa, uma noite de celebração, porque é o primeiro culto dos varões da Igreja Missionária à Volta de Cristo, né? Esse ano. Então, olha só, é um motivo realmente de muita alegria. É um momento foi meio que corrido para todos nós, né? Porque estávamos envolvidos num cotidiano da vida aí, com os nossos afazeres. De repente, voltamos às nossas atividades. Na verdade, aquilo que não deveríamos ter parado, né? Mas por conta do momento em que ainda nos encontramos aí, foi necessário nos privar disso, né? Mas graças a Deus o Senhor nos concedeu esse privilégio novamente. Amém? Quero agradecer a todos os varões da IMVC sede, as irmãs da sede, a todos que foram convidados, que se dispuseram a estar aqui conosco nesta noite, celebrando juntamente conosco aqui. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. Amém? Quero ler um pequeno texto aqui, não vou me prolongar muito. João capítulo 6, quero ler a partir do verso 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E o verso 66 diz assim: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Amém? Quero colocar aqui um tema muito sugestivo para o momento, que é o grande desafio de seguir a Cristo, né? Então já ouvimos aí o testemunho do presbítero Euclides e tantos outros já ouvimos também. De pessoas que no decorrer da sua caminhada tiveram um momento de dificuldade, encontraram um obstáculo diante, né, da sua vida. E quantas vezes já ouvimos também aquela famosa frase, né? Nossa, quando eu não estava na igreja, não estava acontecendo tudo isso, não é verdade? Nossa, quando eu estava lá, na minha vida normal, aparentemente estava tudo bem. Aparentemente. Aí foi só vir para a igreja, parece que o trem desandou. Não é verdade? Eu já ouvi isso muitas das vezes, né? Como parte da liderança da igreja, a gente acompanha alguns irmãos e as pessoas que vão chegando. Esse é o relato mais comum, da dificuldade de se manter na presença de Deus, da dificuldade de se manter no caminho, de congregar, enfim. Isso eu falo para pessoas que realmente estão empenhadas a seguir a Cristo, que estão dispostas a abrir mão da sua vontade, dos seus afazeres, das suas obrigações, como podemos dizer assim, terrenas, para seguir a Cristo. Porque no geral, não é assim que as pessoas veem. As pessoas veem um cristianismo como se fosse apenas uma filosofia, apenas um conceito de vida, ou apenas como uma qualidade de vida, né? Parece hoje tão comum, parece que o título cristão não traz mais aquele peso de carregar sobre si uma responsabilidade. É impressionante. De você participa de alguma igreja? Sim, eu participo da igreja tal. Sim, eu sou cristão. Mas quando olhamos para a pessoa, para as práticas, para aquilo que se está envolvido, nada condiz com aquilo que se diz que é. Porque o cristianismo é isso, é o ser e não o ter. É não ter o título, não é ter apenas o privilégio de participar, é ser, de fato, cristãos. E na igreja primitiva, eles passaram a ser cristãos quando carregaram sobre si esse título e por isso foram perseguidos. E nem por isso abandonaram. Eles passaram a ser cristãos por isso. E eu lembro, né, eu sei que a maioria aqui já tem um grande caminho, né, uma grande caminhada na vida cristã. E os irmãos vão lembrar que antigamente dizia assim, quando fulano passou a crente, né, que é assim que dizia, fulano passou a crente,
ele já era visto com olhos diferentes. Já era com respeito, né? Já era visto, por exemplo, como uma pessoa que já se via certa autoridade no aconselhamento, né? Nas palavras. Porque quando a pessoa passou a ser crente, passou a crente, tudo que ele falava era a palavra de Deus. Olha só o peso da responsabilidade, né? E quando se carregava esse título, era como diz, né? Era de fazer o inferno tremer. Era mais um soldado ali, militando pela causa do reino dos céus, ajudando a expandir as fronteiras do reino dos céus. Era avançando com a luz no mundo das trevas, era andando ali na denúncia contra o pecado, era na sua vida sendo arauto de Deus contra as injustiças, contra a corrupção, levando também a salvação para a vida das pessoas. Não era uma filosofia, não, era transformação de vida. Não era qualidade de vida, era transformação de vida. E isso trazia um certo peso. E o tempo foi se passando e o reino de Deus continua avançando. Apesar de olharmos de uma maneira muito panorâmica, vemos que algumas vezes temos a conclusão de que o reino de Deus enfraqueceu, porque olhamos para algumas denominações, para a igreja como um todo, né, porque é baseado em alguns representantes da mídia, de que a igreja largou as suas portas, de que está aceitando tudo, então ser crente já não é mais tão bem visto assim. Ser crente já não é mais, não tem mais certa autoridade, não tem peso no título ou na pessoa, não tem mais. Hein? O que carrega sobre si, por conta de outros, é simplesmente adjetivos de como irresponsável, caluniador, como mau caráter, charlatão, e as pessoas já têm certo receio de atribuírem sobre si esse título. Então, queridos, a vida cristã, ela não é uma filosofia. Ela é andar com Jesus, sim, mas não somente isso. Ela é cada dia mais se parecer com Jesus. É seguir a Jesus, e quem segue não escolhe a direção a ser tomada. O próprio Jesus disse isso a Nicodemos, né? Aquele que é nascido do alto, né? O vento sopra onde quer. Assim é aquele que é nascido do alto. Aquele que é nascido do alto é o Espírito Santo quem conduz. É Ele quem leva para atingir o propósito de Deus. Ele é simplesmente instrumento de Deus para avançar na pregação do Evangelho. Isso é ser cristão. Porém, para nós, ainda nós não estamos isentos das responsabilidades e dos compromissos. Não podemos deixar que esse Deus que é, de fato, todo soberano, todo poderoso, diga, tome para si toda a responsabilidade. Não, Ele nos chamou para a vida, Ele nos regenerou, Ele nos trouxe a vida, mas também colocou sobre nós ferramentas, nos deu dons para que nós fôssemos contribuintes na expansão desse reino. E exige de nós que as tarefas sejam cumpridas. Isso exige de nós. E quando estamos empenhados e quando estamos envolvidos, você vai ver que as coisas elas começam a fluir. Mas eu não estou falando fluir como muitas das vezes a gente distorce as coisas, né? Nossa, olha como eu estou ganhando bem, olha como o negócio está prosperando, né? Olha como está tudo mil maravilha, está harmonioso, então é sinal de que eu estou fazendo as coisas certas. Também pode ser que isso seja consequência da sua atividade constante no reino de Deus, mas por outro lado a Bíblia ela é muito enfática em dizer que quanto mais pregamos o Evangelho, quanto mais vivemos o Evangelho, mais perseguições nos são atribuídas. Mais o inimigo vem contra nós, contra a nossa família, contra a nossa vida, contra tudo aquilo que tocamos, o inimigo se levanta furiosamente, não é verdade? Esse, na verdade, é o maior sinal de que estamos sendo ativos no reino de Deus. O problema é que nós, a partir daí, olhamos com uma ótica muito humana. Porque a nossa visão ela é limitada. E olhamos apenas aquilo que está ao nosso derredor. Olhamos as coisas desandando, a família está desestruturada, parece que o negócio não vai muito bem, então nós deixamos, em algum momento, isso nos atingir. Começamos a recuar, né?
e dizer, olha, é melhor eu cuidar disso aqui, e o reino de Deus fica para depois. E o testemunho, querido, que você vai ouvir depois, exatamente, irmão presbítero Euclides, vou tomar de novo o testemunho dele como exemplo, né? Recuamos para cuidar daquilo que achamos que é um problema que nós podemos resolver, deixamos aquilo que é de Deus meio afastado, meio de lado, e depois nós vemos em um emaranhado de situações que não conseguimos retornar para a presença de Deus. Parece que estamos abandonando a obra, começamos a sentir-nos enfraquecidos. Daqui a pouco não temos mais vontade de congregar, daqui a pouco não temos mais vontade de orar, daqui a pouco nem, como eu conheço o presbítero Euclides, a rotina da leitura que ele tem, daqui a pouco nem isso mais conseguimos fazer, porque estamos com a cabeça cheia de problemas, tentando achar soluções para resolver o nosso problema, que se nós estivéssemos de fato envolvidos no reino de Deus e na presença de Deus, era Ele quem estava tomando conta. Tem um hino que eu acho muito interessante, que é aquele: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para pregar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Enquanto não entendermos o nosso papel, enquanto não entendermos a função que ocupamos, o nosso lugar no reino de Deus, cumprir tudo isso sempre vai ser um grande desafio. Sempre vai ser. Os problemas, eles vão se tornar muito maiores um dia após o outro, e vai chegar um dia que não vamos conseguir ultrapassar, não vamos conseguir transpassar este problema. E o nosso Deus vai diminuindo, e quando olhamos para a palavra, e quando olhamos para o alto, nem sequer temos coragem de clamar, porque não achamos que esse Deus tem tanto poder assim. Mas na verdade fomos nós mesmos que o enfraquecemos diante das situações que nos envolvemos. Não é Deus que diminui, somos nós que o reduzimos a nada. Mas graças a Deus temos o Espírito Santo que nos desperta, que nos toca e diz: ei, levanta, olha para o alto, erga as tuas mãos, solta a tua voz e dá um grito de clamor. A palavra de Deus diz que Ele está de ouvidos inclinados a nos ouvir. Se você crê nisso, diga amém. Então clame, meu irmão. Então levante a sua cabeça, olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. De repente vemos a família desestruturada e diz: queremos voltar para o lugar de onde jamais deveríamos ter saído, que é na presença de Deus. Há 2 semanas eu falei assim: eu preciso retornar. E aonde há força para isso? E vim um dia meio com muita dificuldade de orar de manhã. E no outro, de novo, aquela preocupação de passar do horário, voltar à rotina. Daqui a pouco já acordando naturalmente. A rotina correta vai nos educando. Daqui a pouco arrumei um parceiro. Levantei 6 horas, quando eu olhei já estava lá o Kevin Lucas no sofá. Você vai para onde? Vou para a igreja. Posso ir com o senhor? Vou. Mas você vai de quê? Vou de bicicleta? Opa, de bicicleta eu vou. Doido para pedalar cedo. Então vamos, mas vamos orar. Eu vou. E está aí, né, irmã Marina? Todo dia. E houve um dia que eu trabalhei tanto, colocando as coisas em dias, né? Que no outro dia eu olhei, o olho não conseguiu abrir, sabe, você está dormindo, mas você está ouvindo tudo. Eu lembro que eu ouvi, a Jane levantou e ele falou: cadê o pai? Aí a Jane: meu filho, eu acho que teu pai não vai levantar não. Mas ele não sabe que não pode faltar um dia?
E quando eu acordei, eu falei: é verdade, meu filho, não pode faltar. Não é uma questão de voto, não é uma questão de, eu tenho que ir para que isso aconteça. Não! É relacionamento. É responsabilidade. Queridos, temos a obrigação de começar nós na presença de Deus. Daqui a pouco a intercessão pela família. Nós somos uma família grande, enorme. Temos irmãos passando que carecem das nossas orações. E clamemos por eles. Para que o reino de Deus, para que ele realmente ele alcance o seu propósito. Para que os eleitos sejam fortalecidos. A pergunta, querido, é fácil? Não é. Mas esse desafio é muito mais prazeroso à medida em que você vai alcançando e vai crescendo e vai progredindo para o louvor da glória de Deus. Se compararmos com a caminhada do povo que saiu do Egito, saiu da escravidão, isso representa conversão, e todo mundo festeja, é bom, é o primeiro amor, é o Espírito Santo, é o enchimento do Espírito Santo, é o transbordar do Espírito Santo, tudo é bonito, tudo é maravilhoso, mas a partir daí vem a caminhada, e por onde o povo andou? Foi no deserto, e lá no deserto é que somos moldados. Há um evangelho muito distorcido aí fora, dizendo que porque você é a menina dos olhos de Deus, é filho do dono do ouro e da prata, que você agora pode trazer tudo que está prometido no céu e usufruir disso aqui na terra. E as pessoas ficam achando que tudo isso é mil maravilha. Mas não, querido, o propósito do evangelho não é te trazer fartura aqui, é moldar o seu caráter segundo o caráter de Cristo. Esse é o propósito do evangelho. Esse é o propósito da nossa caminhada. Mas uma coisa é certa, Ele vai prover na tua vida aquilo que for necessário. Não foi assim com o maná? Era limitado, era só para o dia, mas era o suficiente para que você findasse o dia sustentado. Há uma perspectiva muito distorcida a respeito do cristianismo. São perspectivas ilusórias que limitam a nossa visão e traz a nossa visão somente para as coisas deste mundo, mas a verdadeira visão do cristianismo é sobretudo a Deus, é a formação do caráter em nós, é o ser, é focar naquilo que é eterno, naquilo que é transcendente, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Observe bem, por exemplo, que a maior experiência do cego de Jericó, meu irmão, não foi enxergar, foi encontrar a Cristo. Não foi enxergar, foi encontrar a Cristo. E olha só o que é mais maravilhoso ainda, foi a mesma experiência que eu e você tivemos. Então observe bem, meu irmão, minha irmã, eu sei que existem coisas difíceis, momentos em que vamos nos deparar com situações, com obstáculos, é um desafio, mas não podemos tirar os nossos olhos, o nosso foco de Cristo Jesus, que é aquele, o único, que pode nos fazer vencer, suplantar os problemas. Mais do que ter o alimento do dia, é ter Cristo como a nossa fonte de alimento. É claro que não é fácil, mas esse Deus é tão maravilhoso, que nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a vencer esse desafio. Amém? Você crê nisso? Então aplauda Jesus, glorifica a Deus, porque Ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. Ele derramou abundantemente sobre a sua igreja, para te ajudar nesta caminhada, meu irmão, para te ajudar a vencer os obstáculos, para te ajudar a vencer os desafios. Ele mesmo disse nesse texto que nós lemos: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém
as arrebatará da minha mão. Mas aquele que não teve encontro com Jesus, eles não entendem isso. E acontece o que aconteceu no verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Infelizmente, só o Senhor, com a sua graça sobre nós, para nos fazer caminhar com ele. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.